conseguir. Para isso, eu quero que vocês liguem a câmera conforme for chamando vocês, tá? Na verdade, pode todo mundo abrir a câmera agora, tá? É que minha câmera tá bugada, prof. Olha aqui, Oi? ó. Eu vou abrir a câmera, olha como é que ela tá. É porque você não tem hardware de câmera, você tem que instalar. Não, tudo bem. Quem tem câmera bugada, quem tem algum problema com relação a isso, tudo bem. Mas a gente sabe, por exemplo, a prof. Jana, né, que sempre faz educação física com vocês e sempre pede a câmera aberta. A gente... Só um pouquinho, Maria. Por favor, não se omitam de aparecer, tá? Ou de falar no microfone, tá? Mas sim, se vocês têm problema, não tem câmera, não tem microfone, a gente não tem como resolver isso. É obrigatório. Na educação física, né? A educação física eu uso o celular, daí aqui eu tô no computador agora. Só que ele deu uma bugada aqui na minha câmera, eu não sei o que tá acontecendo. Antes ele tava funcionando. Prof, que página mesmo? A gente vai finalizar, já vou deixar você falar, Maria. A gente vai finalizar a página 131. Maria, você queria falar, por gentileza, pode falar. É que a Mari pediu para você deixar ela entrar na aula. Mas ela não me pediu. Não apareceu aqui para mim. Que pena, né? Tem esses problemas, algumas pessoas, alguns computadores que a gente não sabe como resolver, né? Enfim, para finalizar, então, esse capítulo, Maria, pede para ela solicitar novamente, porque para mim não apareceu nada, tá? Então, para finalizar, tá? Olha só, ele fala, inclusive ali na lateral da página 131 do livro... Funcionou agora minha câmera. Que massa, tô te vendo muito bem, cara. Olha só, ali na página 131, tá dando a dica, inclusive, de um site da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, tá? São as cooperações que o Brasil tem com outros países ou outros continentes, tá? Ou alguns blocos, certo? Eu visitei eu vou apresentar para vocês. Eu visitei esse website, esse sítio, né? Também pode ser falado assim, e tem umas coisas interessantes, ó. Na verdade, mostra inicialmente, né, a área do Brasil, todos os países que ele tem algum projeto, alguma cooperação. Reparem, são quase todos aqui do continente 131, Laura. Página 131. São quase todos... Opa, eu me perdi. Da América do Sul, né? Muitos aqui da América Central e o México, que faz parte da América do Norte, né? Alguns países, então, do continente africano. Reparem que deve estar atualizada essa versão aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? E aqui é Mianmar, Butão. Tem outro país ali. Eu não consigo ampliar isso aqui. Não consigo identificar e não sei que país é esse aqui. Que tá Mas então o Brasil perdeu relação com alguns países, né? Porque no mapa do livro ele tem relação com mais países. Sim, eu acredito que sim, né? Enfim, isso está muito relacionado, Enzo, com a geopolítica, né? Essa relação que é feita entre países. Tipo, só para trazer uma notícia bem atual, tá? A China, que é compradora de muitos produtos agropecuários do Brasil, tá? Cortou recentemente, essa semana, a compra, né? A importação de alguns produtos do Brasil, tá? Por uma questão de geopolítica, por uma questão de como o país, o nosso país, né? A nossa política, tá? Vem sendo construída, vem se manifestando, tá? Não sei se vocês souberam, mas teve algumas críticas, inclusive do antigo ministro da Educação, né, e do atual presidente, culpando a China, né, pela pandemia do coronavírus, por exemplo, né, trazendo uma responsabilidade para um país
né, pela propagação de um vírus, né, enquanto que, na verdade, não se tem um culpado, né, tem todas as pessoas culpadas que não se mantiveram no seu isolamento, por exemplo, tá? Então, questões geopolíticas fazem com que países se aproximem, cooperem ou se afastem, fiquem rivais, pode ter até guerra, né? Então, pode chegar a esse extremo, tá? Então, esse site, ele está atualizado, esse nosso livro aqui, se eu não me engano, ele é de 2018, 2017, né? 2018. E trouxe informações aqui de 2017, né? O que a gente está vendo na tela agora, que a gente está no website da Agência Brasileira de Cooperação, né? Deve estar atualizado porque é mais atual, né? Enfim. Tem notícias, inclusive, aqui, ó, 30/6, que eu estou passando o cursor de hoje, né? Falando de doação de máscaras, por exemplo, tá? Então, reparem, o que é interessante a gente ver aqui, ó. Alguns projetos, aqui abriu uma abinha, né? Na lateral, vejam. Alguns países, então, que, considerando que o continente africano, que é o que está interessando para a gente agora, né? Alguns países, principalmente aqueles de língua portuguesa, aqueles que tiveram o mesmo colonizador, né? O Portugal. O país Portugal. Então, essas são algumas parcerias com o continente africano, aqui na América, na Ásia. Ah, Timor-Leste. Aquele país lá no extremo era Timor-Leste. Deixa eu ver o que acontece aqui. Isso eu não cheguei a entrar. Ó, vejam, começou a desenhar-se, né? Começaram a conversar na década de 1980, né? Para esse acordo, então, de cooperação econômica, científica e técnica, né? Olha que importante, você tem que envolver, né, não só o dinheiro, não só a doação de dinheiro, mas a pesquisa, né, os dados científicos e técnicos, né, para que os países envolvidos, né, o cooperado e aqui, os cooperados, né, possam se desenvolver, tá? O objetivo é atender, então, cooperação nas áreas de saúde, cultura, administração pública, formação profissional, educação, meio ambiente, esportes, estatística e agricultura. Bastante frentes, né? Atualmente são 7 projetos de cooperação, né? 3 projetos estão em negociação, tá? Cabe ressaltar que no âmbito da parceria estratégica firmada entre os presidentes José Eduardo e Lula, em 2010, prevê-se firmar... Ixi, prevê-se? Era para estar no plural isso, né? Não sei se isso aqui está atualizado, gente. Nem sempre, né, a gente tem informações atualizadas. Mas, enfim, não quero ir muito longe, né? Mas só quero, com esse assunto, né? Mas só quero trazer, então, uma referência que o livro traz aqui para gente, que é essa website. Olha aqui, ó, tipo um relatório, né? Parcerias de sucesso inspiram o desenvolvimento africano. Enfim, aqui Togo também, né? Que é um país africano para o cultivo de algodão. Certo? Deixa eu sair dessa página, voltar para vocês. Ah, e a Maria apareceu também, né? Pessoal, Maria, você está com uma página aberta, 131? Vira aí na página 132. Tá. Vamos fazer uma leitura dinâmica aqui, ó. Começa a ler o primeiro parágrafo, tá? Marina, daí você liga o seu microfone para ler o segundo parágrafo, pode ser? Você colocou Maria ou comigo? Maria, primeiro parágrafo. Marina, segundo parágrafo. Tá? Eu leio o primeiro? Por gentileza, pode começar, Maria. Mas é o do União Africana. Tá. União Africana, na página 132. A União Africana tem atuado na mediação e a prevenção de conflitos, como nos casos da Somália e do Sudão. Um dos princípios consagrados em seu tratado constitutivo
constitutivo e que tem contribuído para a defesa da democracia no continente é aquele que estabelece a condenação e rejeição a mudanças inconstitucionais de governo. Criado... Maria, deixa eu te interromper, tá? O que eles estão falando aqui? Tem algumas palavras difíceis, né, de ler e talvez até de digerir, de entender, tá? Eles estão falando da legislação, das leis, da Constituição, certo? Ou seja, se uma Constituição ela não é bem elaborada, ela permite diversas, né, interpretações e, consequentemente, o privilégio, né, a palavra pode prevalecer, né, para uma minoria, tá? Continua ali de criado, por gentileza, Maria. Criado em 2004, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana foi concebido para atuar diante de circunstâncias graves nos países membros, tais como os crimes de guerra, genocídio ou crimes contra a humanidade. A disposição de intervir em tais situações é, em si, outro elemento inovador da organização. Obrigada, Maria. Gabriel, para de mexer na sua câmera. Marina, por gentileza, segundo. A vertente Economia da União Africana, a nova parceira para o desenvolvimento da África, NEPAD, tem como projeto de cooperação internacional, nos quais o conceito de parceria se sobreponha ao assistência com visitas e fomentar efetivo desenvolvimento no continente. Só um minutinho, Esse Marina. É outro exemplo. Marina, o que tu entendeu que você leu nessa última frase? Eu não entendi muito, umas palavras meio difíceis que eu não entendi. Não entendeu muito. Sim, a prof percebeu que não deu para entender. Brenda Pires, o que você entendeu? Eu também não entendi muito não, prof. Eu sou meio que perdida no texto. Quando a Maria estava lendo, eu comecei a ler, aí depois eu me perdi. Se perdeu, tá. Gente, vamos tentar se concentrar, né? É mais difícil. Talvez possa estar um passarinho cantando lá fora, possa estar alguém passando próximo aqui no nosso campo de visão, na nossa casa. Tá no terceiro né? parágrafo? A gente está no segundo ainda, tá? Eles estão falando o seguinte, tá? Que a parceria, imagina que o Gabriel e o Enzo vão fazer um trabalho em parceria, tá? Se o Gabriel fizer todo o trabalho, toda a pesquisa, todo o PowerPoint, todo o resumo, daí vai lá e põe o nome do Enzo. Isso é uma parceria, tá? Isso, na verdade, é um trabalho de uma pessoa que vai lá e coloca o nome de outra pessoa e beneficia essa outra pessoa. Ele quase que foi um assistencialista, é como a gente fala, né? Para nós ali do Enzo, tá? Nesse exemplo que a prof está dando, tá? O que é importante, né? Vamos supor que o Enzo tenha dificuldade num tema e o Gabriel é dupla dele. Como é que é uma parceria para dar certo? Uma parceria para que os dois cresçam, para que os dois se desenvolvam, tá? O Gabriel conversar com o Enzo, ver quais são as dificuldades do Enzo, propor, leia o texto, depois escreva um resumo, depois eu vou te dar um feedback, vou te dar um retorno para ver como é que tá, se você contemplou tudo, tá? Para que haja conversa, tá? Esse processo é muito mais lento, tá? Lembra daquela frase assim, ó, não dê o peixe, ensine a pescar? Lembram dessa frase? Já ouviram em alguma situação? Sim, na Bíblia. Então, quando você fala, quando você dá o peixe, tá? Você está sendo assistencialista. Você está assistindo aquela pessoa,
tá? Assistir no verbo de cuidar, proteger, tá? O assistir pode ser também mirar, também. olhar, Assistência, tá? assistir. Isso. Quando você ensina a pescar, tá? Você dá autonomia àquela pessoa que precisa comer um peixe, precisa se alimentar. E daí podem ser feitas várias analogias, relações na nossa cabeça, tá? Atenção, em várias situações, o assistencialismo, ele é fundamental, ele é muito importante, porque existem situações que as pessoas estão morrendo de fome. Então, beleza, dá o peixe, mas depois ensine a pescar, dê uma autonomia, né? Considerar uma situação, né, de trabalho de Gabriel e Enzo, né? A gente sabe que na escola não é legal fazer isso e quem vai sair perdendo é o Enzo. Caso o Gabriel faça todo um trabalho e dê a nota, coloque o nome do Enzo, por exemplo, nessa minha hipótese aqui, tá? O mais importante é o Gabriel, né, auxiliar o Enzo a fazer esse trabalho e a conseguir essa nota, a ter autonomia, tá? E é esse o objetivo da União Africana, não trabalhar apenas com o assistencialismo, mas fomentar essa parceria, fomentar ajudar, né, enriquecer, tá? Então, é isso que está se falando ali especificamente na parte 2, no parágrafo 2, tá? Esse é outro exemplo do empenho africano. Pode continuar, Marina. Esse é outro exemplo do empenho africano. Estimulado pela UA de engajar-se ativamente na solução dos problemas que afetam a região. Gabriel, lê para mim o terceiro parágrafo, já que você está aí com a câmera aberta. Deu. Terceiro parágrafo. Tá. A União Africana tem contribuído de maneira significativa para a evolução institucional do continente, passando a capitanear o chamado Renascimento Africano e forjando um novo perfil para a África, caracterizando sobretudo pela modernização das instituições políticas e das estruturas econômicas. As iniciativas da União Africana estão voltadas ao respeito aos direitos humanos, à abertura econômica e à transparência administrativa nos Estados-membros. Obrigada, Gabriel. Pode falar, Laura. É que, tipo, naquela parte que ele falou do renascimento africano, eu não entendi muito. O renascimento africano é porque existem muitas situações ruins na África. Esse é um processo histórico. A gente já viu quem causou, né, a culpa de quais processos históricos, né, o continente africano passou para estar numa situação tão ruim social e economicamente falando, né, se comparado com outros países. Quando você fala de renascimento aqui, está usando uma metáfora, né, como se ele tivesse morto, tivesse nascido, morrido e precisasse renascer, precisasse melhorar. É no sentido de melhorar esse renascimento, tá? E daí eles estão falando o seguinte: caramba, o que precisa para renascer, para melhorar? É você participar de um processo que seja com união, com cooperação, tá? Que envolva a legislação, por isso a relação lá no primeiro parágrafo que a Maria leu para a gente, as leis, né? A Constituição, certo? A administração, que mais que fala aqui? A abertura econômica, a transparência administrativa, né? Lembram que eu falei de Porto Alegre, que durante um período teve, ainda tá, eu não cheguei a mostrar para vocês, né? Mas a ter exposto no website da prefeitura quanto se gasta para cada coisa, né? Para cada setor, para saúde, para educação, para pagar médico, para comprar remédio, para comprar lápis de cor, né? Essa transparência é muito importante. Por quê? Porque evita-se a corrupção, né? A corrupção, o roubo do dinheiro público, ele vai acontecer quando muitas pessoas são ignorantes, não têm acesso à educação, ou estão distraídas com outras coisas, certo? Então, a proposição da União Africana é atuar, né, de maneira
legislativa, econômica, transparência administrativa, para que renasça, para que melhore, tá? Aham. Para finalizar, Laura, é Tá. ator. A União é ator de grande importância para a política externa brasileira, pois é foro incontornável para articular e impulsionar iniciativas em várias áreas, da política à economia, da agricultura ao desenvolvimento social. A abertura da Embaixada do Brasil em Addis Abeba, sede da União Africana, em 2005, refletiu o interesse brasileiro em acompanhar as atividades da organização. O Brasil tem sido convidado desde então a participar dos principais eventos da UA na condição de observador. Enfim, o Brasil não faz parte ainda da União Africana, né? O Brasil não é um país africano, certo? Mas ele é observador, né? Tem temas que ele pode ficar sabendo e talvez, né, até palpitar. Mas isso aconteceu em 2005, né? Essa entrada, essa construção, a abertura da embaixada em alguns países, nesse, eu não sei onde é que fica Addis Abeba, gente, não sei que país que fica, tá? Mas eu confesso que eu não sei falar para vocês. Etiópia? Obrigada. Como é que fica, como é que está hoje em 2020, né? A princípio, em 2018, foi isso que o Ministério das Relações Exteriores divulgava na website. Certo? Pessoal, eu estou trabalhando o continente africano com o 9º ano, porque o livro mudou, né? E eles não tiveram no 8º ano, certo? Então, eu estou trabalhando esse mesmo tema com eles. E eu fiz uma apresentação bem rapidinha, utilizando o Prezi, para resumir o primeiro capítulo. Aquele capítulo que falava de características gerais e falava também de aspectos físicos, tá? Eu vou estar apresentando para vocês agora, vou deixar o exercício para outro dia, tá? Só para que vocês relembrem, então, esse resumo, certo? Do primeiro capítulo, do capítulo 7, tá? E vou deixar disponível no Google Classroom, beleza? Aqui eu estou usando, pessoal, uma ferramenta chamada Prezi. Ao invés de usar o PowerPoint, eu optei em usar o Prezi. Eu escolhi esse layout aqui, que traz, né, por pontinhos, alguns países, alguns continentes, tá? E daí depois eu vou escolhendo todo esse caminho para eu fazer a apresentação. Fica como sugestão para o trabalho de vocês, tá? Então, aqui vou falar apenas dos aspectos físicos, né? Começo trazendo alguns pontos. Quando a gente fala de continente africano, a gente fala de diversidade, tá? Lembrem que ele é diverso no clima, na vegetação, na cultura, na religião, tá? Nas danças, certo? Na economia, tá? Ao todo são 54 países, tá? Existe países em todas as partes, entre aspas, né? Porque a linha do Equador e a linha do meridiano de Greenwich vai separar, né, o continente africano. Então, eu vou ter países no hemisfério norte, países no hemisfério sul, no leste e no oeste, né? Na parte ocidental e na parte oriental, tá? A gente pode regionalizar rapidamente em África do Norte, que teve uma maior influência árabe, do Império Árabe, inclusive, né? Considerando histórias de séculos passados, né? E a África subsaariana, né? Que ainda tem influências variadas, ainda tem muitas etnias, né? E tem uma mistura religiosa bastante grande, um sincretismo grande, né? Que mistura, inclusive, a religião animista, o islamismo e o cristianismo, tá? Existe uma regionalização também que a gente faz, que se chama Maghreb, tá? Que é onde o sol se põe, em árabe, tá? Que fica no ponto extremo a oeste, certo? Falando do relevo, gente, ele é predominantemente antigo, formado há bilhões de anos, tá? Teve intensos processos erosivos, né? Quando o relevo ele é recente na escala geográfica, ele é pontudinho, né? Quando ele é antigo, ele sofre erosão, e daí ele vai ficando arredondado. Lembra disso? Muito sol, muita chuva, muito vento, tá?
ele é um relevo predominantemente planáltico, tá? Mas eu tenho ali na porção leste o Monte Kilimanjaro, que ele tem quase 6.000 metros de altura. Ele fica numa região tropical, mas ele tem neve no topo, ele tem neve porque é muito alto, certo? Eu tenho a região de grandes lagos, inclusive um dos lagos se chama Vitória, que é a nascente do rio Nilo, tá? Eu tenho ali também no leste o chifre da África, lembra do chifre do rinoceronte, em direção ali ao Oriente Médio, tá? É uma área tectônica muito intensa. Oi. Aí no chifre da África é a Somália? Isso, é a Somália, tá? Que a pesquisa do Pedro vai falar sobre os saqueamentos, né? Os piratas da Somália, ali pelo Mar Vermelho, tá? Ele vai trazer na apresentação dele isso. Somália, Etiópia, Laura, é uma das regiões mais pobres do mundo, tá? Quênia também. E nessa região de intensa área tectônica, né, de intensa atividade de vulcanismo também, né, estuda-se uma possível separação por conta das placas divergentes, tá? O deserto do Saara, acabou que eu não falei com vocês, né, mas ele ocupa uma área muito grande do continente africano, tá? Inclusive maior do que a área do Brasil, tá? É quase um pouquinho menor que o continente europeu, só para a gente ter uma noção da grandiosidade que é esse deserto, tá? E da quantidade que ocupa num continente. Com relação à hidrografia, ela é modesta, ela não é riquíssima, ela é modesta, tá? São basicamente 3 rios bastante importantes, né? E todos eles passam por vários países, tá? O Rio Nilo, ele é o segundo maior do mundo, o primeiro maior do mundo é o Amazonas, tá? A importância dele é pelas primeiras civilizações, né? Onde nasce a civilização humana, tá? E no Rio Nilo Azul a gente vai encontrar uma hidrelétrica bastante grande, né, para geração de energia. O segundo rio bastante importante é o Rio Congo, tá? Ele é muito volumoso, ele tem precipitações, pluviosidade, níveis de pluviosidade muito altos, tá? E tem o interesse da China em construir uma usina hidrelétrica, UHE, nessa região. E, pasmem, né, é uma região bastante rica em minérios. Então, a gente se questiona, assim, será que não é interessante, né, você construir uma estrutura, construir uma usina hidrelétrica para gerar energia, mas também, assim, né, conseguir a concessão, conseguir explorar alguns minérios em algumas áreas, né, a gente fica sempre com essa questão na cabeça, né, porque algumas parcerias são interesseiras, né, e elas são usadas também para dessedentação. Galera, o que é dessedentação? Pega essa palavra aqui do meio, ó. Sede, tá? Dessedentação nada mais é do que uma palavra formal, né? Para falar que é a matar a sede dos animais, tá? Então, esse rio vai ser bastante importante por isso. Rio Níger, a gente viu também que passa por muitos países, né? Tem muitos usos, né? Eu não sei se eu comentei com vocês que quando eu estive na Guiné, em Paraná, numa das aldeias que eu visitei, que era bastante longe ali da capital, Conakry, a gente lavava roupa, lavava louça no rio Níger, né? Porque não tem muitas aldeias, muitos vilarejos, né? Não tem água de poço para a gente pegar, para a gente tomar banho, tá? Essa região do rio Níger, né, onde ele vai desembocar a foz dele no Oceano Atlântico, ele é bastante povoado. Lembra que povoado é uma palavra na geografia que envolve, né, a quantidade de pessoas por metro quadrado, por área, por quilômetro quadrado, por área. Quantidade de pessoas por área. Então, é muito povoado, tá? Esse rio Níger, ele tem o regime exorreico. Exo é para fora, tá? Para fora, por quê? Porque vai para o Oceano Atlântico, tá? Tudo bem? Raika está acompanhando? Vegetação, gente, ela é predominantemente de savana. A savana também é chamada de... Sim, eu estou acompanhando. Que bom. A savana também é chamada, é comparada, é similar, né, ao cerrado no Brasil. Aqui no Brasil, a gente às vezes chama o cerrado de savana brasileira, tá? Ela é predominante no continente, mas a gente também tem vegetação de deserto, vegetação temperada,
né? A floresta tropical, que é semelhante à nossa Mata Atlântica, tem grandes folhas, tem uma pluviosidade grande, tem bosques e subbosques. A vegetação mediterrânea, que a gente vai ter lá no extremo, no Mar Mediterrâneo, e lá no extremo também, na África do Sul, né? E a estepe pradaria, tá? Que vai ser uma faixa de transição entre a vegetação desértica, né, e a temperada, tá? Que a gente chama, essa faixa de transição, a gente vai chamar de Sahel. Já é possível você plantar algumas coisas ali, algumas espécies ali, você já tem mais árvores, mais espécies arbustivas, né, e de vegetação, se comparado ao deserto, por exemplo. E é justamente essa área que vem sofrendo uma desertificação, tá? O que é isso, gente? É um processo de retirada da vegetação original. Você corta as árvores, que muitas vezes dão alimento, tá? Para quê? Para plantar monocultura extensiva, plantar espécies que vão ser exportadas, tá? O que você tem? O empobrecimento do solo, tá? Você tem uma carência de alimentos porque as árvores originais foram retiradas, né? E elas alimentavam a população local, por exemplo. Tá? Então, esse é um dos aspectos negativos que a gente também denomina desertificação ou deserto verde, né? É um deserto verde, é tudo monocultura. Essa monocultura toda tem o mesmo padrão de organização daquele solo, naquelas plantas, né? E vão ser exportadas, não alimentam a população local. Vixe, eu tenho 2 minutos, não vai dar tempo. Só chamando a atenção aqui, ó, da vegetação de savana, é aquela vegetação que comumente a gente vê nos documentários da National Geographic ou na BBC, por exemplo. Né? O leão está correndo atrás do gnu, né? Está correndo atrás, sei lá, da pantera ou de qualquer outra espécie. Né? Normalmente, né, essa paisagem plana, né, parece um campo, uma ou outra árvore esparçada, tá? É essa vegetação de savana que é predominante lá, tá? Galera, eu não vou continuar aqui, mas essa apresentação vai estar lá no Google Classroom, tá? Para que vocês possam copiar, caso vocês queiram, né? Ou possam estudar para relembrar, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho do clima, né? O clima ele é bastante variado, porque o continente ele é comprido, né? Ele tem várias latitudes. Ele só não vai ter o clima polar, porque está longe dos polos, mas todos os outros climas ele vai ter, tá? A questão do Saara ter uma variação de temperatura muito grande, né? O que é isso? É amplitude térmica bastante grande, né? A pluviosidade ser bem distribuída. E daí aqui eu estava lembrando de um ponto também, quando eu fui para Guiné, eu fui no mês de dezembro e janeiro, né? E junto comigo tinham mais 8 pessoas, né? E junto com o meu grupo tinham outros grupos de diversos lugares do mundo, tá? E a gente vai nessa época do ano, em dezembro, janeiro, por quê? Porque é o momento que não chove na Guiné, que fica no hemisfério norte, tá? Que top! Sim, e olha só, a gente precisava ir nesse mês, por quê? Porque quando tem chuva, o mosquito da malária, ele é muito mais, né? E a malária causa morte, né? E a malária não tem vacina. Então, a gente precisava usar mosquiteiro constantemente, repelente, para tentar minimizar, cuidar da nossa alimentação, né? Mas, sim, eles vivem com essa realidade da malária, assim como várias populações da Colômbia também, aqui na América do Sul, no caso, tá? Então, para a gente era muito importante ir nesses meses para evitar essa picada, né, do mosquito da malária, né? Mas é muito comum. Amigas minhas que foram lá pesquisar dança e percussão africana, por exemplo, voltaram com malária já, tá? E hoje eu tenho uma amiga que está lá, ela é casada com um africano, né? E ela comentou, caramba, começou a chuvarada aqui, são tempestades, né? Muitas vezes eles não têm o saneamento, é muita sujeira que você vê na cidade, né? É esse risco do mosquito da malária, dessa proliferação, né? E começa-se a usar o carvão vegetal para cozinhar, porque eles costumam usar lenha. Eles colocam fogo na lenha, né? Fazem uma fogueira, colocam uma estrutura e uma panelinha em cima.
Eram assim que as africanas cozinhavam pra gente, né? O que a gente ajudava elas a cozinhar, usando lenha, né? Mas como tem muita chuva, né, nessa época, agora em julho, né, lá no norte, lá na Guiné, ele já tem que usar o carvão vegetal. Tudo isso porque o gás é bastante caro, né? Já é caro aqui pra gente. 80, 90 reais um botijão, né? Imagina lá para a realidade dele. Então, são adaptações, né? São maneiras de viver que já estão longe da gente. Galera, 12h02, falei pra caramba. Um beijo, um queijo. Essa apresentação tá lá. Até sexta-feira. Com a apresentação da Brenda, da Laura e da Andressa. Beijo. Tchau, prof. Falou.